Ei, tudo bem? O podcast de saúde e bem-estar. Eu sou Natália e escrevo lá no eitudobem.com.br. Estamos mais distantes e buscando novas formas de relacionamento. Como ter resiliência nesse isolamento? E mais, como dar suporte aos nossos idosos, mesmo à distância. Por isso, hoje eu falo com a Cristi, especialista em geriatria e gerontologia pela UNAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade, na UERJ. Ela é professora da oficina de Psicomotricidade, Arte e Memória. Oi, Cristi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Cristi, conta um pouquinho sobre o seu trabalho para a gente entender melhor. Pois é, como você falou, né, Natália, eu sou professora da oficina, né, de Psicomotricidade, Arte e Memória há 22 anos, da Universidade Aberta da Terceira Idade, na UERJ. É um trabalho muito voltado para o corpo, que é o trabalho da psicomotricidade. A psicomotricidade ela tem como objeto de estudo o corpo, e a arte, basicamente a arte do cinema, porque eu trabalho com cenas de cinema, cenas de filmes, e a partir desses dois temas, psicomotricidade e cinema e arte, a memória chega. Então, a memória, ela, na verdade, ela vem a partir do trabalho do corpo afetado pelas cenas do cinema. Então, eles vão colocando isso a partir dentro da aula, né? São aulas, essa oficina são aulas, toda semana, segundas-feiras, né? Antes da pandemia, eram as segundas-feiras, né? De 10h30, meio-dia e meia, e eles vão assistindo essas cenas, e a partir das cenas eles falam o que aquela cena afetou o corpo. Então eles falam, como é que eu estou me sentindo? Qual é a lembrança que vem? Qual é a memória que vem? Qual é a emoção que vem? E aí, a partir dessas emoções, dessas memórias, dessas lembranças, eles vão atualizando emoções, entendeu? Trazendo alguma memória do passado, seja ela qual for, né, para o presente. E quando eles trazem essa memória do passado para o presente, eles atualizam essa memória, né? Eles presentificam essa memória. Então, muitas vezes, essa memória, ela muda, entendeu? Ela deixa, às vezes, de ser uma memória, vamos dizer, um exemplo, uma lembrança de dor, uma lembrança de muitas saudades, para, no presente, quando a pessoa, né, o idoso, vai falar dela, no presente, essa memória é colocada de uma outra maneira, ela deixa de ser do passado porque ela presentifica, entendeu? Uhum, entendi. Então, é um trabalho profundamente clínico. Uhum. É muito clínico, tá? Você, Cris, que trabalha tanto com a questão emocional, né, dos idosos, como que é o seu sentimento nesse momento em relação ao estado emocional geral, assim? Qual a sua sensação? Olha, eu estou sentindo, inclusive, eu tenho escutado eles, né, muito nesse momento de isolamento social, de pandemia, né, eu tenho escutado muito deles uma dificuldade, né, de estar vivendo esse momento. E alguns, assim, trazem até uma tristeza, sabe? Porque o que acontece, Natália? A vida inteira, inclusive é um conceito da gerontologia, é a sociabilidade, a socialização. Então, que isso é bom. Então, é importante para o idoso que ele se socialize. A UNAT é um grande campo de socialização, né? Então, é importante que ele saia de casa
e se socialize, né? Faça encontros com outros idosos, né? Conheça outras pessoas, né? Então a UNAT é uma grande área, né? De socialização para os idosos, né? E o que acontece? Como eles não estão tendo... O que está sendo falado hoje para eles é exatamente o contrário disso. Não saiam de casa. O isolamento social é importante, claro, é necessário. A gente sabe disso e eles sabem disso. Mas esse registro, eles não tinham. Os idosos da minha oficina que eu estou falando, né? Os idosos que frequentam o NAT. Esse registro eles não tinham. Então, nesse momento, eles têm que lidar com outro registro, que fica em casa, né? Então, o que acontece, Natália? Eles têm que inventar, eles têm que criar, nesse isolamento social, coisas, tarefas, possibilidades deles não adoecerem, por exemplo, certo? Não deprimirem, né? Então, eu acho que a grande maioria, como eles tiveram o registro da psicomotricidade da UNAT na vida deles, eles estão conseguindo isso, né? Mas não está sendo fácil, é isso que eu estou falando. Não está sendo fácil, né, para eles, entendeu? Porque é uma nova forma que eles têm que lidar de vida, que é essa vida em casa. Alguns estão sozinhos, isso é importante falar. Alguns estão sozinhos, outros estão com um filho, com alguém da família, né? Mas tem muitos sozinhos, né? Então, isso aí é que eu tenho percebido no contato com os idosos da minha oficina e da UNAT, que são muito idosos, né? Não são poucos, são muitos. Né? Cristi, assim, de maneira geral, assim, as pessoas da faixa etária que ouvem aqui o podcast e tudo mais, parece que a gente tem um entendimento de que os idosos talvez estejam um pouco mais tranquilos do que as pessoas que estavam trabalhando, que tinham uma vida mais ativa e tudo mais, talvez pelo idoso já estar um pouco mais acostumado a ficar em casa, já ter um costume, apesar de não ser uma coisa boa, mas de ser um pouco mais isolado, né? Então, na verdade, você acha que não, que apesar dele já ter uma vida um pouco mais pacata, vamos dizer, em relação à pessoa que está ativa no trabalho, você acha que mesmo assim ele também está tendo esse sofrimento, né, de ver essa realidade, de ser obrigado a ficar em casa? Então, você acha que os dois estão sofrendo igual? Eu acho que é uma dificuldade para os dois, né? Eu acho, assim, né? Eu vejo que é uma dificuldade para todo mundo, né, Natália? Eu acho que esse momento... ninguém está isento, né, de uma dificuldade física, emocional, social, financeira, né, econômica. Então, eu acho que está todo mundo praticamente no mesmo barco, porque o momento é um tempo muito estranho, é um tempo muito delicado, né, Natália? É um tempo que exige muitos cuidados, né, de saúde, né, de relação, né, muitos cuidados com o corpo, muitos cuidados com o físico, muitos cuidados principalmente para o emocional, que eu acho que isso que pega, o que eu estou percebendo é que isso que pega, né, as pessoas sem o convívio da rua, né, e aí eu não estou falando mais só do idoso, né, as pessoas sem o convívio da rua, sem o convívio de fora, porque o que faz, muitas vezes, que a gente elabore nossas questões, às vezes difíceis, emocionais e tal, é arejar. A gente não fala, vou sair para arejar a cabeça. Então, é arejar, é ir para a rua, é fazer novos encontros, conhecer novas pessoas, ir a um teatro, ir a um cinema,
né? Sentar com os amigos no restaurante, jogar conversa fora. Isso é uma forma de nos ajudar, né, a lidar também com as nossas questões emocionais. Como isso não está acontecendo nesse momento, o que eu vou percebendo? E tudo que eu estou falando, Natália, é muito da minha prática clínica, tá? Eu não estou inventando nada aqui, não. Sabemos. Então, o que eu estou percebendo? Que como as pessoas estão muito fechadas em casa, e volto a dizer, necessário para sairmos desse momento que estamos vivendo, né, para que esse vírus desapareça das nossas vidas, deixe de ser uma ameaça, eu acho que o que está acontecendo é como as pessoas estão muito dentro de casa, elas não estão criando novidades que a rua muitas vezes dá, né? Elas não estão tendo novidades. Então, elas estão vivendo todos os dias praticamente as mesmas coisas e praticamente vendo as mesmas pessoas, ou às vezes não vendo ninguém, né? Então, o que acontece? O imaginário, Natália, os fantasmas, né, assolam, vêm, né, com muita força. E isso vai criando uma fragilidade corporal muito grande, né? Então, eu vou percebendo isso, né? Eu percebo muito mais, claro, nos idosos, porque eu trabalho com esse público, né? Pouco trabalho com jovens, né? Ou com crianças. Mas eu tenho colegas que trabalham com jovens, trabalham com adolescentes, trabalham com crianças. E isso está acontecendo. A criança na família, presa, não podendo brincar fora, né, tendo que brincar dentro, né? O adolescente que gosta muito de encontrar amigos, não está podendo fazer, o jovem. Então, eu acho que está sendo difícil para todos nós. Eu até me incluo nisso aí, entendeu, Natália? Mas você é muito ativa, né, Cristian? Eu acho que você é que está sofrendo menos. Você faz live, conversa, faz de tudo. Eu ia até te perguntar isso, porque você citou que os seus idosos, né, que você trabalha, eles têm todo um conjunto ferramental para aplicar nesse momento, mesmo estando sozinhos. Eu acho que talvez essas ferramentas passem um pouco por isso que você faz, né, de estar buscando coisas para fazer, coisas novas, mesmo estando preso. Seria isso? É isso, Natália. Eu fico pensando, assim, que por terem... Eu né, trabalho com eles há 22 anos. Claro que alguns já saíram da oficina, né? Alguns não estão mais, né? Por uma série de motivos. Então, mas eu tenho idosos que estão comigo até hoje, 22 anos, entendeu? Então, é muito trabalho corporal com eles, é muito trabalho da psicomotricidade, é muito trabalho de estimular esse ato motor, né? Que esse ato motor, que é a vida, né? Para eles, o ato motor é a vida, né? É querer viver, é o desejo de viver, de estar na vida. Então, eu estimulo muito isso na minha oficina, com várias coisas, com imagens de filmes, com músicas, com dança, com histórias, com pensamentos, com filosofia, que eu trabalho muito com a filosofia com eles, então eu vou estimulando muito isso neles. Então, o que acontece? Nesse momento, o que eu vou percebendo? Eles acumularam uma reserva. Sabe, um baú? Um arquivo? Eles acumularam uma reserva biológica, física, né? Emocional. Então, o que está acontecendo? Eles estão indo lá no arquivo e pegando o que eles podem. Eles estão lá pegando dessa reserva o que eles podem usar, qual é a ferramenta, qual é o instrumento
que eles podem usar hoje, que eles aprenderam e apreenderam, que eles podem usar hoje para que esse momento tão difícil, né, seja para eles um pouco mais ameno, um pouco mais tranquilo, né? E aí eles inventam também, eles vão criando, porque eles têm essa possibilidade, eles tiveram essa possibilidade ao longo de todo esse tempo. Na UNAT, não é só a minha oficina, entendeu, Natália? Porque, na verdade, a UNAT são várias oficinas, então tem várias oficinas de vários tipos, cores e sabores. Então, eles têm essa reserva para viver esse momento tão difícil. Então, eles estão se inventando, eles estão criando, né? E assim, para alguém que a maior parte das pessoas que vão ouvir isso aqui, infelizmente, não tem esse conjunto de ferramentas, né? Como é que seria, assim, primeiro, psicomotricidade não é um conceito tão conhecido, se você pudesse explicar um pouquinho melhor, e também como que a gente poderia aplicar isso às pessoas normais, né, que estão nesse momento surtando em casa, como que seria isso para alguém que não tem essas ferramentas, infelizmente? Eu acho assim, quem tiver, vamos dizer, quem tiver, por exemplo, quem não foi meu aluno, não é meu aluno, né, e é, por exemplo, é idoso, ou qualquer outra idade, e está querendo viver melhor esse momento, né, pelo menos viver com mais leveza, né. Eu acho assim, quem tiver facilidade, vamos dizer, um ponto, quem tiver facilidade de tecnologias, que esse momento é um momento extremamente online, você sabe disso, né, Natália? É um momento que tudo está online, tudo está virtual, né? Praticamente nada mais está presencial, né? A gente está solicitando tudo, fazendo aula, as crianças estão tendo aula, os adolescentes estão tendo aula, tudo online, né? Então, quem tem possibilidade de saber usar ferramentas tecnológicas, essas ferramentas, né, que a gente sabe que existem, né, essas redes e tal, para acessar, quem tiver essa facilidade, eu acho, a minha opinião, vai ter mais facilidade de estar melhor nesse momento. Por quê? Porque pode assistir uma live, pode assistir, por exemplo, uma entrevista como essa que você está fazendo comigo, pode escutar, né? Pode acessar, né? Pode escutar uma live, pode, né, escutar ou no Instagram, no Facebook, ou no Skype, ou seja lá onde for a ferramenta, né? Botar um Zoom, esses dispositivos, esses aplicativos todos. Tem mais possibilidade de estar melhor, né? Ou tem alguém em casa que pode ajudar. Aqui, por exemplo, meu irmão, você viu, ele me ajuda. Eu não tenho muita facilidade com as tecnologias, nunca tive. O meu trabalho sempre foi muito presencial, né? Mas o meu irmão está aqui, ele me ajuda nas lives, né? Então, quem tiver alguém em casa, ou um filho, ou um irmão, ou sei lá, uma pessoa que esteja em casa, né? Que possa ajudar, também vai facilitar muito estar vivendo mais, um pouco melhor, né? Nesse momento, né? Que a vida está toda online. Quem de hipótese alguma tiver nem conhecimento nenhum, zero, de tecnologias, e não tiver ninguém em casa, por exemplo, o idoso está sozinho, né? Ou a pessoa está sozinha, e uma facilidade, eu acho que tem que procurar ajuda. Que ajuda é essa? Não precisa ser necessariamente um terapeuta, né? Uma pessoa, um clínico,
Mas que ajuda é essa? Liga para alguém, porque telefone todo mundo sabe usar, né? Então liga para alguém, liga para um amigo, né? Eu falo isso muito para meus idosos. Não fiquem sozinhos. Todo dia, escolhe alguém para ligar, né? Ou liga pelo Zap, ou liga pelo vídeo do Zap, ou liga só pelo telefone, entendeu? Só pelo celular, ou liga pelo telefone de casa, tem muitos idosos que ainda têm telefone fixo, isso nós nem temos mais, nem existe quase mais, mas tem idosos que têm ainda telefone fixo. É muito difícil um idoso não ter um telefone. Então, liga para alguém, faz contato durante o dia, pensa, bota isso na agenda. Faz contato durante o dia de pelo menos com 3 pessoas. Escolhe 3 amigos e conversa. Não conversa sobre coronavírus, não. Por favor. Isso já tem notícia demais sobre isso na televisão. Joga a conversa fora, aquilo que eu falei. Sabe? Conversa, o que você está fazendo? O que você cozinhou hoje? O que você fez hoje? Você jogou bola em casa? Você fez ginástica? Você fez exercício? O que você fez hoje? Entendeu? Olha, eu tenho ideia de... Entendeu? Não passe o dia inteiro sozinho. Isso é uma possibilidade, não só para o idoso, mas para o jovem. O jovem, eu estou falando que o jovem tem mais facilidade das tecnologias, então é mais fácil. O adolescente, então, muito mais. Faz jogos, deve estar jogando em casa beça. usando computador muito. E a criança, geralmente, ela tem um adulto junto, certo? E que vai ajudá-la. Mas o velho, muitas vezes, não tem ninguém. Por quê? Primeiro, ele está afastado dos netos. Isso é algo que está acontecendo. Ele não pode ter contato com seus netos, né? E a gente está vendo por quê, né? Porque não é porque o idoso não, porque o neto é perigo, não, porque o neto pode ser, estão dizendo, né? Pode ser um transmissor, né? Para esse velho que está em casa, né? Que ele nem sabe disso. Então, gente, eles estão. Então, o que é importante é isso. O idoso, e outra coisa, muitas vezes o idoso teve muitas perdas, né? Então ele realmente não tem ninguém, né? Às vezes perdeu um marido, né? Uma esposa, o filho está longe, né? O neto está longe. Então, ligue para um outro colega, ligue para um outro idoso, ou ligue para outra pessoa, para qualquer outra pessoa, liga até para o neto, fala com o neto, liga para o filho, para a filha, ou para amigos. Então, eu acho que tem que se inventar, entendeu, Natália? Tem que criar, não pode paralisar, porque paralisou, ferrou, entendeu? Ler livro. Eles gostam muito de ler. Lê livro, pega um livro, lê, vê um filme, quem tem possibilidade, assiste um filme. Entendeu? Escuta uma música, bota uma música em casa. Eu tenho idosos que estão tocando instrumento, porque eles aprenderam, tiveram aula com instrumento. Então, eu tenho uma idosa que está tocando violão em casa. Entendeu? Ela todo dia pega o violão dela e toca. Então, é isso, é o momento de usar todos os instrumentos possíveis para aliviar esse momento, a vida. É fundamental pegar todas as reservas, tudo que apreendeu e aprendeu ao longo desses 70 anos, 80 anos, 90 anos de vida, e utilizar nesse momento. Porque é um momento raro. Nós nunca pensamos, Natália,
que fôssemos viver isso. Nunca, nunca. Nem eu, nem você, nem ninguém. É um momento inusitado, inédito na vida de todos nós. Então, eu acho que é um momento delicado e que precisamos nos cuidar e cuidar do outro. Quem também tiver possibilidade de cuidar do outro, seja de que maneira for, quem tiver mais facilidade de cuidar do outro, cuide do outro, seja qualquer idade que esse outro tenha. Uhum. É isso aí. Pelo que eu estou entendendo, Cristi, eu acredito que o cerne da questão seria manter as conexões, né? Apesar do isolamento, a gente não se isolar mentalmente, vamos dizer. Isso, é por aí, né? Isso, Natália, a vida, ela sempre foi, ela é relação e contato. Nós, nesse momento, todas as nossas relações e contatos estão nas suas casas. Então, mas você tem possibilidade de continuar na relação e contato de alguma maneira. De alguma maneira, pegando tudo isso que eu falei aí, todos esses instrumentos. Não perca a relação e contato. Você está isolado em casa. Em casa. Mas você não precisa se isolar mentalmente, emocionalmente. Não precisa. Perfeito. Não tem necessidade. Né? Ainda mais num momento como esse que você citou, que a gente tem acesso, né, a tecnologias, a coisas que, se esse isolamento tivesse acontecido alguns anos atrás, ia ser bem mais complicado, né? Perfeito, Natália, perfeito. Nossa, muito mais. Muito mais. Hoje a gente tem mais recurso, né? É verdade. Para viver esse momento de uma forma né, menos difícil, né, menos dolorida, né, menos sofrida, mais leve, né? Eu acho com mais leveza, com mais, né, com mais possibilidades. A gente não tinha tanta possibilidade anos atrás. Hoje a gente tem mais possibilidades, porque a gente tem mais recursos, né? Cristi, eu queria te perguntar também, eu cheguei a citar rapidamente, mas também aproveitando esse gancho que você citou, da gente ler mais, buscar novas experiências, mesmo estando em casa, através das tecnologias, conta pra gente um pouquinho o que é psicomotricidade, gerontologia, filosofia, todos esses pilares que você usa no seu trabalho, se puder esclarecer esses conceitos pra gente, acho que vai ser interessante também. Tá. A psicomotricidade, ela tem uma definição que é oficial, que é a definição da Associação Brasileira de Psicomotricidade. Eu vou falar para você a definição oficial, que eu acho que vai ser muito interessante para as pessoas escutarem, e depois eu falo a definição na minha prática, tá bom? Tá bom. Então, olha só, a definição oficial, né? Eu tô vendo aqui, porque eu não decoro, então eu estou lendo aqui, que eu tenho isso já muito escrito. É assim: a definição oficial da psicomotricidade da Associação Brasileira de Psicomotricidade, que todo mundo que utiliza psicomotricidade ou faz alguma formação em psicomotricidade, essa é a definição que tem que usar, que é o seguinte: ela é uma ciência cujo objeto de estudo é o homem através do seu corpo. Esse corpo em movimento, certo? E nas suas relações com o seu mundo externo e interno. Interno, que é dentro do sujeito, né? E externo, que é nas relações externas, certo? A psicomotricidade, como toda ciência, corresponde a um objeto de estudo próprio da qual retira sua unidade e especificação, que é o corpo. Cada ciência tem o seu objeto de estudo, certo? O objeto de estudo da psicomotricidade é o corpo. É tudo isso que eu falei antes para você, né? É o corpo. E sua expressão dinâmica, em movimento,
fundamentalmente em 3 conhecimentos básicos, ou seja, a psicomotricidade tem 3 conhecimentos básicos, que são 3 pilares onde ela atua, certo? O movimento, o intelecto e o afeto. Por isso, Natália, que a psicomotricidade ela atua tanto na área da educação, como na área da clínica, certo? Porque ela vai pegar tanto esse intelecto, o conhecimento, né, e os afetos. Então, ela vai trabalhar sempre na área da educação, né, sempre com esse corpo, sempre estudando esse corpo. Por exemplo, a UNAT é dentro de uma universidade. Então, é um trabalho também educativo com o idoso, uma educação permanente, certo? E cada oficina trabalha, por exemplo, tem mais pessoas trabalhando com a psicomotricidade, com colegas. Trabalha dentro de uma área, por exemplo. A minha área da psicomotricidade, que eu trabalho com os idosos, é mais na área da clínica. É mais o campo terapêutico, tá? Os meus grupos com idosos são mais terapêuticos, né? E tem pessoas que trabalham mais na área da educação psicomotora. Então, tem a educação psicomotora e a terapia ou clínica psicomotora. Você pode trabalhar com esses dois, você pode ser um psicomotricista que trabalha mais com educação, você pode ser um psicomotricista que trabalha mais com a clínica. Deu para entender? Deu para entender. É uma coisa bem complexa a psicomotricidade, né? Eu acho que talvez, se fosse resumir de uma maneira bem leiga, seria talvez uma análise do corpo e a relação com a mente, alguma coisa assim, ou fica muito... Para ela, por isso que é psicomotricidade, certo? Certo. Ela é a parte motora e a parte psíquica, tá? Ela mexe no corpo do sujeito, da pessoa, na sua mente, né? Na sua parte psíquica e na sua parte motora, certo? Né? Tanto no bebê, ela trabalha do bebê ao idoso. Não tem idade para trabalhar a psicomotricidade. Porque como ela trabalha corpo, o bebê tem corpo. O bebê não tem fala, mas ele tem corpo. E ele tem um corpo que se expressa. A criança, ela pode ainda não ter uma memória, porque ela está começando a construir a memória dela. Mas ela tem corpo, ela tem movimento, ela tem expressão, ela brinca. O brincar é um elemento fundamental da psicomotricidade. A criança que não brinca, a gente tem que observar psicomotoramente. Por que aquela criança não brinca? Por que aquela criança é paralisada? Né? Então, todas essas questões também, cognitivas, problemas de aprendizagem na criança, tudo isso o psicomotricista atua, ele atua em escolas. Hoje as escolas estão abrindo seus espaços para o psicomotricista. Entendeu? Porque não precisa da fala, da palavra, porque o corpo fala. Entendeu? E no idoso, ela é fundamental porque ela vai trazer para o idoso essa possibilidade de ter um corpo que já é um corpo de muitas perdas físicas, né? Muitas perdas físicas, mas que isso não necessariamente deixa o idoso paralisado ou sem querer estar na vida. Então, a psicomotricidade, ela tem 2 conceitos que eu acho importante falar, Natália, que é o esquema corporal e a imagem corporal. O esquema corporal, ele está na ordem do físico, certo? Ele é fisiológico. Ele é da função. Por exemplo, eu tenho 2 olhos que olham, tudo bem. Eu tenho nariz que cheira. Então, eu tenho um corpo físico
E a psicomotricidade cuida desse corpo físico também, certo? Ela tem exercícios que ela propõe para esse corpo físico, para esse esquema corporal, né? Que é, por exemplo, lateralidade, equilíbrio. Como é que está o equilíbrio do velho? Como é que está o equilíbrio da criança? Né? Como é que está a força muscular da criança, do jovem, do velho? Entendeu? Então, a psicomotricidade atua nesse corpo físico. E o outro conceito é imagem corporal. A imagem corporal, ela é subjetiva. Entendeu? Ela é da ordem do inconsciente. Então, vamos dizer, por exemplo, dar um exemplo. Quando eu trabalho com meus idosos, eu trabalho muito mais na imagem do que no esquema. Porque eu procuro levantar numa aula para eles a autoestima deles. Entendeu? O desejo deles. Vocês ainda têm desejo, gente. Ninguém aqui está morto. Entendeu? Vocês ainda têm vontade. Vamos lá, gente. Vamos lá. Sabe? Então, esse estímulo desse ato motor, que é botá-los na vida, é um trabalho na imagem corporal. Por exemplo, um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de resiliência. O que é resiliência? Resiliência, eu costumo brincar com uma música, um samba. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Resiliência é superação, é autossuperação frente a obstáculos. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo, a resiliência é fundamental, porque é você superar tudo isso que nós estamos vivendo hoje, né? Se autossuperar e superar, através de várias coisas, né? E isso é autoestima. Se eu digo para um idoso meu, você é capaz? Como que ele vai estar? Como é que o corpo dele vai se portar? É claro que ele vai ficar muito mais potente, o corpo dele vai crescer do que se eu digo para ele, você não é capaz. O cara vai adoecer, o corpo dele vai minguar. Isso é trabalhar no espelho, na imagem corporal do idoso. Se eu digo, você vai se superar, você tem capacidade, eu acredito em você, eu confio em você, esse corpo vai crescer, não só a nível de imagem, como a nível de esquema. Ele vai melhorar, qualquer doença que ele esteja física vai melhorar. Porque alguém acredita nele, alguém sabe que ele vai... Isso não é só para o idoso, né? Para a criança, para o jovem. Alguém acredita e aposta nessa pessoa. Agora, se você só fala para ele coisas negativas, ó, você não... Que é isso? Você não vai fazer isso, você não tem capacidade para isso. Imagina a imagem corporal desse sujeito. Entendeu? E o corpo físico dele acaba adoecendo. Então, nesse momento de quarentena, o que eu falo para os meus idosos quando eles me ligam ou quando eu ligo para eles? Olha, gente, vamos embora. Força na peruca. Vamos embora. Nada de, professora, tudo bem, eu entendo isso, que está difícil mesmo. Está difícil para todo mundo. Mas você quer adoecer? O que você quer? Então, vamos embora, gente. Vamos em frente. Aí eu escuto uma música, aí eu boto, a gente tem um grupo de zap, todo dia, Natália, eu dou bom dia. Bom dia, mais um dia de muita saúde, de muita leveza, né? De muita disposição, eu estou aqui e eu amo vocês. Gente, aí vem um monte de coraçãozinho. Cada um bota um coração. Isso é trabalhar na imagem corporal deles,
na autoestima deles, na resiliência deles e no esquema corporal deles, porque eles não andam separados. Se você tem uma boa... Entendeu, Natália? Pensa comigo. Se você tem uma boa imagem de você, você tem um esquema melhor. Você tem um corpo melhor. Se você tem uma péssima imagem de você, você afeta o teu esquema. Né? Você vai ter dor de não sei o quê, dor de não sei o quê, né? Vai ter que tomar remédio. É ou não é? Então, esses dois conceitos da psicomotricidade andam juntos. Imagem corporal e esquema corporal. E ambos trabalham no corpo. Trabalham com o corpo. E não precisa esse corpo falar. Se algum idoso entra na minha turma de cabeça baixa, com o corpo todo deprimido, contraído, eu já olho para aquele corpo, não está bem. Não está bem. Aí eu vou, o que está acontecendo? Alguma coisa? Você quer falar comigo? Quer conversar? E ao contrário, se entra um idoso na minha sala, todo cheio, né? Todo leve, alegre, né? É outra história. E é isso que eu tento trabalhar. Eu tento trabalhar muito num conceito que é filosófico, né? Que é um conceito que eu aprendi muito com um filósofo chamado Nietzsche, que é o seguinte: ressentimento. Natália, o Nietzsche dizia que ressentimento é um veneno. E o ressentimento, ele adoece. Porque aquela memória que fica, que você não consegue mudar ela de jeito nenhum. Ela te persegue. E é uma memória ressentida. Você não cria nada porque ela ressente. Então, isso é uma doença. Isso cria doença. Não só doença na imagem corporal, como doença no corpo físico, no esquema. Então, Natália, tudo isso é um trabalho clínico, é um trabalho terapêutico, onde eu utilizo essas 3 ferramentas para trabalhar com os idosos. A psicomotricidade, que é o corpo, né? Que hoje não está presente. Hoje, por exemplo, eu não vejo presencialmente nenhum corpo. Nenhum corpo. Mas pela voz deles, sabe, eu vou sacando, sabe? Pelos que eles me enviam, pô, não está bem. Ou, poxa, esse tá levando numa boa. Então, a arte é outra ferramenta, porque é um trabalho que eu tenho há muitos anos. Eu fiz graduação em cinema, então, na UF, então eu tenho esse trabalho com a arte do cinema e adoro o cinema, né? Mas eu hoje já estou utilizando também músicas, histórias, eles contam histórias, eles trazem frases, vão trazendo, o que eles quiserem trazer, eles vão trazendo, entendeu? E a memória, porque trabalhar com idoso é você trabalhar com memória, não tem como. São 80 anos de memória, 70 anos de memória, 90 anos de memória. E uma coisa importante, a partir desses três instrumentos, psicomotricidade, arte e memória, o que aconteceu na minha oficina? Natália, por isso que eu digo que o palco é clínico. O que aconteceu na minha oficina? Eles foram se inventando. Então, eles foram criando, por conta deles, eu não pedi a nenhum deles, personagens do cinema. E que eles se apresentam com esses personagens em todos os lugares que eles vão, para as famílias, no teatro, né, nas escolas, onde eu sou chamada para levar esses personagens, eles vão comigo.
Um exemplo, o primeiro personagem que surgiu na minha oficina foi a Dulce, uma idosa que hoje está com 93 anos. Há 10 anos que surgiu na vida dela o Carlitos do Chaplin, porque ela adorava os filmes do Carlitos. Ela, então, criou o Carlitos. Ela fez a roupinha dela, ela pintou o rostinho dela todo de branco, bota o bigodinho, a bengalinha, ela bota uma música do Carlitos, que é aquela lararará, lararará, e sai dançando, fazendo aquele gestual do Carlitos, do personagem Carlitos. Ela emociona todo mundo. Eu já vejo há 10 anos ou mais. Cada vez que eu a vejo, eu me emociono. E cada vez que eu a vejo, eu falo para ela, Dulce, cada vez que eu vejo você está mais jovem. 93, nem pensar que você está. Então, Natália, isso é um trabalho corporal, porque o corpo não tem idade. O corpo, para psicomotricidade, ele não tem idade. Um corpo jovem pode ser muito velho. Um corpo de criança pode ser muito velho. E um corpo de velho pode ser muito jovem ou pode ser muito criança. Isso é a psicomotricidade. Ela não trabalha com o corpo, claro que tem toda a evolução corporal, que é o esquema, certo? Mas a gente tem a possibilidade de trabalhar com ela num corpo sem idade. Então, a possibilidade de um velho ser jovial é perfeito, é incrível. É possível. É possível. Despertar a criança que tem em si num velho é possível. Não esqueça a sua criança, traga ela. Isso tudo é um trabalho na imagem corporal e no esquema corporal. Perfeito, Cris. Você acabou de dar uma aula aqui para todo mundo. Muito obrigada pela aula. Incrível os conceitos e essas ideias, porque são ideias revolucionárias, né, se a gente pensar. Porque o corpo vai ficando velho, não precisa nem estar tão velho assim para a gente já começar a sentir que não pode mais algumas coisas, né, quando não é verdade. Não é verdade. Tudo isso que eu te falei anteriormente vem de uma prática. Uhum. E a teoria e os conceitos, eles ilustram essa prática apenas. A prática, para mim, é soberana, né? Eu fui buscar os conceitos a partir da prática, entendeu? Então, e eu estava falando que os idosos, eles entendem a psicomotricidade sem nunca terem estudado psicomotricidade, só porque vivem no corpo. Eu tenho uma aluna, que é a Tiana, que ela diz que tudo que mudou a vida dela foi a psicomotricidade. E ela nunca estudou o conceito. Ela apenas viveu e vive. Ela sabe o que a psicomotricidade fez no corpo dela, Tiana. Entendeu? Então, é isso. Bacana, Cris, você citou todos os pontos que eu acho que são super importantes para quem ainda não conhece esse trabalho, né, que é um trabalho muito diferente do que a gente está acostumado a ver, né, em relação ao idoso. E como que você, para finalizar, assim, pra gente que tem idosos na família, né, provavelmente quem está ouvindo aqui está super preocupado, sem saber muito bem como lidar com a avó, com o avô, ou até com pai e mãe, como que você falaria para essas pessoas que têm esses idosos para terem ferramentas para buscar esses conhecimentos ou uma forma de lidar melhor, de falar pelo telefone com os idosos? Você tem dicas, vamos dizer, para essas pessoas? Eu acho o seguinte, eu tenho uma coisa que eu falo sempre. Escuta. Não dá lição de moral. Não diz o que o outro tem que fazer ou deixar de fazer. Escuta. E acolhe.
Escuta, acolhe e cuida. Porque a lição de moral cria mais resistência no outro. E não precisa mais disso nesse momento, porque já tem muita resistência. Então, escuta, acolhe e cuida. Não dá soluções, porque elas não existem. Nós estamos juntos criando soluções para esse momento. Então, acredita no outro, que o outro pode também criar suas soluções. Eu acho que é isso. Perfeito, muito bom. E eu queria terminar, Natália, com, acho que 2 frases. Posso? Claro, 2 por favor. pensamentos. 2 pensamentos. São frases anônimas, né, que eu escutei e trouxe, eu levo muito para os meus idosos. Eu acho que serve para todo mundo, não é só para eles. Há dores que perderam a memória e não sabem mais que são dores. Para um envelhecimento saudável e ativo, é necessário acumular uma reserva biológica e emocional. E aí eu vou trazer 2 últimas aqui. Quando você ri, isso é fundamental, está alegrando os seus órgãos. E para fechar, envelhecer é uma arte para todos nós, que todo mundo está envelhecendo. O bebê já está envelhecendo, a criança está envelhecendo, o jovem está envelhecendo. Não pensa que a gente não vai chegar lá, não. Tem 2 possibilidades. Ou chega, ou fica velho, ou morre. Ou envelhece ou morre, não tem outra. Então, olha só, envelhecer é uma arte. Escolha as suas tintas. Está nas mãos de você optar por um jardim colorido ou por um borrão acinzentado. É uma escolha. Natália, como que eu quero envelhecer? Como você quer envelhecer? Como cada um de nós quer envelhecer, quer que seja a sua velhice. E isso é agora, não é amanhã, não. É hoje, é agora, exatamente agora. Tá? Maravilhoso, Cristi. Só não foi melhor porque você não cantou tanto, cantou só um pouquinho. Na sua live você cantou bastante e eu amei. Não, eu posso cantar para fechar a música que eu cantei na minha live. Olha que honra! Que é uma música que eles adoram, que eles gostam, porque é uma música que eles me fizeram essa homenagem no meu aniversário de 60 anos. Cantando, me receberam cantando essa música, que é uma música da época deles. Teve a gravação do Dick Farney, que é o cantor e pianista da época deles, que foi regravada pela Gal Costa. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou pelo menos um trechinho. Maravilha. Que é assim. Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar. Alguém sempre meu, de olhar como o seu, que me faça sonhar. Amores eu sei, na vida eu achei e perdi, mas nunca ninguém eu amei como amo a ti. Se tudo acabou, se o amor já passou, não interessa, há de um sonho ficar. Sozinho estarei, não, alguém eu irei procurar. Eu sei que outro amor posso ter aos 100, aos 90, aos 80, e um novo romance viver. Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém. Uhul! Palmas! Vou botar palmas de verdade aqui para não ficar só a minha. Muito bom, Cris. Seu trabalho é incrível. Muito obrigada. Eu tenho, agora você me lembrou, eu tenho uma professora que eu gosto muito, que foi da minha banca, né, de mestrado e doutorado,
ela disse do meu trabalho o seguinte: Cristi, o teu trabalho é um CTI de alegria na veia. Olha que coisa linda, né? CTI de alegria. Eu acho que é isso que eu quero. É isso, eu acho que a vida só tem sentido se for assim. Se tiver alegria. Se não, eu acho que fica muito difícil, muito sem sentido. É isso aí, minha querida. É isso aí, Cris. Obrigada mais uma vez. Espero que as pessoas tenham tido mais esclarecimentos em relação a esse momento com seus idosos e consigo mesmas, né? E se por acaso alguém tiver alguma dúvida, entrar em contato com você, né? Deixar aí seus links, caso você possa ajudar mais gente, tomara que possa. Muito obrigada, viu, Cris? Tá bom. E aí, gostou? Acessa lá o eitudobem.com.br para ver a versão transcrita desse episódio. Lá também tem todos os links para o site e redes sociais da profissional entrevistada. Dúvidas? Escreve pra gente. olá@eitudobem.com.br